Olá, seja muito bem-vindo à Biblioteca de Alexandria. Este é um espaço criado para que possamos redescobrir juntos grandes obras da literatura, através da leitura calma, reflexiva e envolvente. E para começar essa jornada, escolhi um autor que marcou profundamente a história da literatura mundial, Lev Tolstói. O livro que vamos explorar se chama De Quanta Terra Precisa um Homem. Ele reúne 4 contos que carregam ensinamentos sobre a vida, a moral e a essência do ser humano. Neste primeiro episódio, vamos iniciar pelo conto Do que Vivem os Homens. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa que fala de fé, compaixão e do verdadeiro sentido da vida. Do que vivem os homens. Início. Um sapateiro chamado Simon, que não tinha casa nem terra própria, vivia com a mulher e os filhos em uma choupana de camponês e ganhava a vida com seu trabalho. O trabalho era barato, mas o pão era caro, e o que ganhava, ele gastava com comida. O homem e sua esposa tinham apenas um casaco de lã de ovelha para usar no inverno, e mesmo assim estava rasgado em farrapos. Era o segundo ano que ele queria comprar lã de ovelha para fazer um casaco novo. Antes do inverno, Simon economizou um pouco de dinheiro. Uma nota de 3 rublos estava guardada na caixinha de sua esposa, e ele ainda tinha a receber 5 rublos e 20 copeques, que os clientes da aldeia lhe deviam. Então, certa manhã, ele se preparou para ir ao centro da aldeia para comprar lã de ovelha. Vestiu por cima da camisa a jaqueta acolchoada de sua esposa e por cima desta vestiu o casaco. Colocou a nota de 3 rublos no bolso, cortou um graveto comprido para usar como cajado e saiu depois de tomar o café da manhã. Vou cobrar os 5 rublos que me devem, pensou ele. Juntar com os 3 que já tenho e isso será suficiente para comprar lã para o casaco de inverno. Ele foi até o centro da aldeia e bateu na porta da cabana de um camponês, mas o homem não estava em casa. A mulher do camponês prometeu que a dívida seria paga na semana seguinte, porque ela não tinha o dinheiro para pagar naquele dia. Então Simon foi à casa de outro camponês que jurou que não tinha dinheiro e que pagaria somente 20 copeques que devia por um par de botas que Simon havia consertado. Simon, então, tentou comprar a lã a crédito, mas o vendedor não confiou nele. "Traga seu dinheiro", disse o homem, "e então poderá levar a lã. Sabemos bem como é ter de cobrar dívidas." Assim, tudo que o sapateiro conseguiu foram os 20 copeques pelas botas que havia consertado e um par de botas de feltro que um camponês lhe deu para colocar solas de couro. Simon ficou desanimado. Gastou os 20 copeques em vodka e voltou para casa sem ter comprado a lã. De manhã cedo, ele tinha sentido frio, mas agora, depois de beber a vodka, sentia-se aquecido, mesmo sem um casaco de lã. Ele foi caminhando, batendo com o cajado na terra congelada com uma das mãos e com outra balançando o par de botas, falando sozinho. "Estou bem aquecido", falou ele, "apesar de não ter um casaco de lã. Tomei uns bons goles e o álcool está correndo em minhas veias. Não preciso de lã de ovelha. Vou em frente e não me preocupo com nada. É este tipo de homem que eu sou. Que me importa? Posso viver sem lã de ovelha, não preciso disso. Minha mulher ficará preocupada, tenho certeza. E, na verdade, é uma lástima. A pessoa trabalha o dia todo e não recebe o pagamento. Espere um pouco. Se ele não me der o dinheiro, vou arrancar a pele dele. Ah, se vou! Que história é essa? Ele me paga 20 copeques por vez? O que faço com 20 copeques? Bebo, ora. É apenas o que dá para fazer. "Estou sem dinheiro", ele diz. "Pode ser, mas e eu? Ele tem casa, tem gado, tudo. Eu não tenho nada. Ele tem plantação de milho, eu preciso comprar cada grão. Aconteça o que acontecer, tenho que gastar 3 rublos por semana só com pão. Chego em casa, o pão acabou, e tenho que arrumar mais 1,5 rublo. Então, ele que me pague o que deve, é o mínimo." A esta altura, o sapateiro estava quase chegando ao santuário, na curva da estrada. Olhando para cima, ele viu alguma coisa esbranquiçada atrás do santuário. A luz do dia estava esmaecendo,
e o sapateiro espiou sem conseguir distinguir o que era. Não havia uma pedra branca aqui antes. Será um boi? Não parece um boi. Tem cabeça de homem, mas é muito branco. E o que um homem estaria fazendo ali? Ele chegou mais perto para poder ver melhor. Para sua surpresa, era mesmo um homem, vivo ou morto, sentado nu, imóvel, encostado no santuário. O terror tomou conta do sapateiro e ele pensou: alguém o matou, tirou suas roupas e o deixou ali. Se eu mexer nele, com certeza estarei encrencado. Então, o sapateiro continuou andando. Foi pela frente do santuário de modo a não passar perto do homem. Depois que tinha caminhado certa distância, ele olhou para trás e viu que o homem já não estava encostado no santuário. Estava se movendo e parecia que olhava para ele. O sapateiro ficou ainda mais apavorado que antes e pensou: será que devo voltar ou devo seguir em frente? Se eu me aproximar dele, algo terrível pode acontecer. Como saber quem é esse sujeito? Não deve ter vindo aqui por um bom motivo. Se eu chegar perto dele, ele pode pular em cima de mim e me estrangular, e aí não terei como escapar. Ou senão, ele no mínimo me causaria um transtorno. Está nu, e eu não poderia dar a ele a única roupa que tenho. Que Deus me ajude a escapar. Então, o sapateiro se apressou e se afastou do santuário, quando, de repente, sua consciência o atingiu e ele parou no meio do caminho. O que está fazendo, Simon? Perguntou para si mesmo. O homem pode estar passando muita necessidade e você finge que não vê e vai embora? Por acaso é tão rico que tenha medo de ladrões? Ah, Simon, que vergonha! Então ele deu meia volta e foi até o homem. Simon aproximou-se do desconhecido, olhou para ele e viu que era um rapaz jovem. Parecia estar em boa forma. Não tinha nenhum ferimento. Estava apenas congelando e assustado, sentado ali, reclinado, sem olhar para Simon, como se estivesse fraco demais. Simon chegou mais perto e o homem pareceu acordar. Virou a cabeça, abriu os olhos e olhou para o rosto de Simon. Esse único olhar foi suficiente para Simon gostar do rapaz. Ele deixou as botas de feltro cair no chão, desamarrou a faixa, colocou-a sobre as botas e tirou o casaco. Não é hora de conversar, disse. Vamos, vista este casaco já! Simon segurou o homem pelos cotovelos e ajudou-o a levantar-se. Olhando para ele ali em pé, Simon viu que ele estava limpo e em boa condição física. As mãos e os pés eram bem torneados e sua fisionomia era boa e gentil. Simon colocou o casaco sobre os ombros do homem, mas este não conseguia encontrar as mangas. Simon guiou os braços dele e, depois de vestir o casaco, fechou-o e amarrou a faixa em volta da cintura do homem. Simon até tirou o seu gorro rasgado e o colocou na cabeça do homem, mas sentiu frio na cabeça e pensou: eu sou careca e ele tem o cabelo comprido e ondulado. Então colocou o gorro de volta em sua cabeça. Seria bom ele usar alguma coisa nos pés, pensou. Então fez o homem se sentar e ajudou-o a calçar as botas de feltro, dizendo: pronto, amigo, agora mexa-se para se aquecer. Outras questões podem ser resolvidas depois. Consegue andar? O homem se levantou e olhou gentilmente para Simon, mas não disse nada. Por que não fala? Perguntou Simon. Está muito frio para ficar aqui. Precisamos ir para casa. Pronto. Segure o meu cajado se estiver se sentindo fraco. Apoie-se nele. Agora vamos. O homem começou a andar e movia-se com facilidade. Não ficava para trás. Conforme caminhavam, Simon perguntou: de onde você é? Não sou destes lados. Foi o que pensei. Conheço as pessoas das redondezas. Mas como veio parar aqui, no santuário? Não posso dizer. Alguém maltratou você? Ninguém me maltratou. Deus me castigou. Claro que Deus rege tudo. Mas mesmo assim você precisa de comida e de abrigo. Aonde quer ir? Não faz diferença para mim. Simon estava atônito. O homem não parecia um bandido. Falava com gentileza, mas não dizia nada sobre si mesmo. Simon pensou: quem sabe o que pode ter acontecido? E disse para o estranho:
Bem, então venha comigo para minha casa e pelo menos se aqueça um pouco. Simon caminhou para casa e o homem o acompanhou. O vento tinha aumentado e Simon sentia frio sob a camisa. O efeito da bebida estava passando e começava a sentir o frio intenso no ar. Prosseguiu fungindo e enrolando a jaqueta da esposa à sua volta, pensou: e agora? Fui em busca de lã de ovelha para um casaco e volto para casa com um agasalho a menos e, o que é pior, trazendo um homem nu comigo. Matriona não vai gostar. Ao pensar na esposa, ele sentiu-se triste, mas ao ver o rapaz como ele havia olhado para ele no santuário, seu coração ficou contente. A esposa de Simon estava adiantada naquele dia. Estava com tudo pronto. Tinha cortado lenha, pegado água, alimentado as crianças, ela mesma havia comido também, e agora estava sentada, pensando quando deveria fazer pão, hoje ou amanhã. Ainda tinha um bom pedaço sobrando. Se Simon tiver almoçado na cidade, pensou, e não quiser comer muito no jantar, o pão vai durar mais um dia. Ela calculou o peso do pão na mão várias vezes e pensou: não vou fazer mais pão hoje. Só temos farinha para assar mais um lote. Vamos dar um jeito de fazer este durar até sexta-feira. Matriona colocou o pão de lado e sentou-se à mesa para remendar a camisa do marido. Enquanto costurava, pensava como o marido iria comprar lã para o casaco de inverno. Espero que o negociante de lãs não tente enganá-lo. Meu bom homem é uma pessoa simples, não engana ninguém, mas qualquer criança pode lhe passar a perna facilmente. 8 rublos é muito dinheiro. Ele deve conseguir um bom casaco por esse preço. Não lã curtida, mas mesmo assim um casaco de inverno de boa qualidade. Foi difícil passar o último inverno sem um casaco quentinho. Não pude descer até o rio, nem ir a parte alguma. Quando ele saía, vestia tudo que tínhamos e não sobrava nada para mim. Ele não saiu muito cedo hoje, mas mesmo assim está demorando. Já deveria ter voltado. Só espero que não esteja na farra. No instante em que Matriona pensava nisso, ouviu o som de passos na soleira da porta e alguém entrou. Ela espetou a agulha em sua costura e saiu para o corredor. Ali estavam 2 homens, Simon e um homem que ela não conhecia, sem gorro e usando botas de feltro. Matriona notou na mesma hora que o marido cheirava a álcool. Pronto, veja só, ele andou bebendo, pensou ela. E quando viu que ele estava sem o casaco, só com sua jaqueta, e que não trazia nenhum embrulho ou pacote, que só ficava ali silencioso, parecendo envergonhado, o coração dela quase se partiu de frustração. Gastou o dinheiro com bebida, pensou. Foi para a farra com um sujeito imprestável e ainda por cima o trouxe para casa. Matriona os deixou passar e viu que o homem desconhecido era um rapaz jovem e esguio e estava usando o casaco de seu marido. Não tinha nada por baixo do casaco e não usava gorro. Assim que entrou, ele parou, sem se mover nem levantar os olhos, e Matriona pensou: deve ser um homem mau, está com medo. Matriona franziu a testa e ficou parada ao lado do forno, esperando ver o que aqueles 2 iriam fazer. Simon tirou o gorro e sentou-se no banco, como se tudo estivesse normal. Matriona, se o jantar estiver pronto, vamos comer. Matriona murmurou alguma coisa para si mesma e não se moveu. Permaneceu onde estava, ao lado do forno. Olhou primeiro para um, depois para o outro e balançou a cabeça. Simon percebeu que a esposa estava irritada, mas tentava disfarçar. Fingindo não notar nada, segurou o desconhecido pelo braço. Sente-se, amigo, falou ele, e vamos comer alguma coisa? O homem sentou-se no banco. Não cozinhou nada para nós? Perguntou Simon. A raiva de Matriona transbordou. Eu cozinhei, mas não para vocês. Parece que você bebeu o seu juízo. Saiu daqui para comprar lã de ovelha e voltou sem a lã, sem o casaco que estava usando e ainda por cima trouxe um vagabundo nu com você. Não tenho comida para bêbados como vocês. Já chega, Matriona. Não fique falando sem saber. É melhor você primeiro perguntar que tipo de... E você vai me dizer o que você fez com o dinheiro?
Simon enfiou a mão no bolso da jaqueta, tirou a nota de 3 rublos e a desdobrou. O dinheiro está aqui. Trifonov não pagou, mas prometeu pagar em breve. Matriona ficou ainda mais zangada. Ele não havia comprado a lã de ovelha, mas vestira o seu casaco em um sujeito nu e ainda por cima o trouxe para a casa deles. Ela pegou o dinheiro de cima da mesa para depois guardar em segurança. Não tenho jantar para esse moço. Não podemos alimentar todos os bêbados pelados do mundo. Matriona, calma. Antes escute o que eu tenho a dizer. Muita sabedoria hei de escutar da boca de um tolo bêbado. Eu estava certa em não querer me casar com você. A roupa de cama que minha mãe me deu, você bebeu. E agora fui comprar lã e bebeu a lã também. Simon tentou explicar à esposa que tinha gasto somente 20 copeques. Tentou contar como havia encontrado o homem, mas Matriona não o deixava falar. Ficou só se queixando e lembrando de coisas que tinham acontecido 10 anos antes. Matriona falou e por fim avançou para Simon e o agarrou pela manga da jaqueta. Devolva a minha jaqueta. É a única que tenho, e você é quem usa. Dê-me aqui, seu cão sarnento, e que o diabo carregue. Simon começou a tirar a jaqueta. E ao puxar um braço, a manga virou do avesso. Matriona arrancou a jaqueta da mão dele e as costuras se romperam. Ela pegou, jogou sobre o ombro e foi para a porta. Pretendia sair, mas também queria saber que tipo de homem era aquele desconhecido. Matriona parou e resmungou. Se ele fosse uma boa pessoa, não estaria nu. Ora, nem mesmo uma camisa ele está usando. Se não houvesse nenhum problema com este homem, você diria aonde o encontrou. Mas é justamente o que estou tentando explicar, disse Simon. Quando eu passei pelo santuário, eu o vi sentado lá, nu e congelando. Este tempo não é dos melhores para andar por aí sem roupa. Foi Deus quem me fez passar por lá. Se não fosse isso, ele poderia ter morrido. O que eu podia fazer? Quem sabe o que poderia acontecer? Então vesti meu casaco nele, emprestei-lhe as botas que me deram para pôr seu lado e eu trouxe comigo. Não fique tão brava, Matriona. Isso é pecado. Lembre-se, todos iremos morrer um dia. Palavras raivosas achegaram aos lábios de Matriona, mas ela olhou para o homem desconhecido e nada disse. Ele estava sentado na beirada do banco, imóvel, com as mãos sobre os joelhos, a cabeça baixa, os olhos fechados e as feições contraídas, como se sentisse dor. Matriona ficou em silêncio, e Simon disse: Matriona, você não tem o amor de Deus em seu coração? Ao ouvir essas palavras, Matriona olhou para o estranho, e de repente seu coração se enterneceu por ele. Afastou-se da porta e, aproximando-se do forno, tirou de lá o jantar. Colocou uma caneca na mesa e a encheu-a com quás. Depois, pegou um último pedaço de pão, faca e colheres. Coma, se quiser, ela disse. E Simon conduziu o homem para mais perto da mesa. Sente-se, meu jovem, disse ele. Simon cortou o pão, esmigalhou-o dentro do caldo e eles começaram a comer. Matriona sentou-se no canto da mesa, com a cabeça apoiada na mão e olhando para o desconhecido. Sentiu pena dele e começou a sentir até carinho pelo rapaz. No mesmo instante, o rosto dele se iluminou. Suas sobrancelhas já não estavam cerradas. Ele ergueu os olhos e sorriu para Matriona. Depois que terminaram de jantar, ela tirou a mesa e começou a interrogar o estranho. De onde você é? Perguntou. Não sou destes lados. Mas como foi parar na estrada? Não posso dizer. Foi assaltado? Deus me puniu. E você estava lá jogado, nu? Sim, nu e congelando. Simon me viu e teve pena de mim. Tirou o casaco, vestiu-me com ele e me trouxe para cá. E você me deu de comer e beber, e demonstrou compaixão. Deus irá recompensar vocês. Matriona se levantou, pegou da janela a velha camisa de Simon que estava remendando e estendeu-a ao estranho. Também pegou uma calça para ele. Pronto, estou vendo que você está sem camisa. Vista esta e deite-se onde quiser, no sótão ou perto do forno. O homem tirou o casaco, vestiu a camisa e deitou-se no sótão, que nada mais era que um mezanino estreito perto do teto. Matriona apagou a vela,
pegou o casaco e foi até onde seu marido estava deitado. Puxou as abas do casaco sobre si, mas não conseguia dormir. Não conseguia tirar o estranho da cabeça. Quando se lembrou que ele tinha comido o último pedaço de pão e que não havia sobrado nada para o dia seguinte, e pensou na camisa e na calça que dera para ele, sentiu-se triste. Mas quando se lembrou de como ele sorrira, seu coração se alegrou. Por um longo tempo, Matriona ficou ali, acordada, e notou que Simon também estava acordado. Ele puxou o casaco para si. Simon, o quê? Vocês comeram o último pedaço de pão e eu não coloquei mais para crescer. Não sei o que faremos amanhã. Talvez eu possa pedir um pouco emprestado à nossa vizinha Marta. Se estivermos vivos, encontraremos algo para comer. Ela ficou acordada por um tempo e então disse: Ele parece ser um bom homem, mas por que não quer nos contar quem é? Suponho que tenha seus motivos. Simon, o que é? Nós damos aos outros, mas por que ninguém dá nada para nós? Simon não sabia o que responder, por isso disse só: Vamos parar de falar. E virou-se para o lado e adormeceu. Pela manhã, Simon acordou. Os crianças ainda dormiam. Sua esposa tinha ido até a vizinha pedir um pouco de pão emprestado. O estranho estava sentado sozinho no banco, vestido na camisa e na calça e com a cabeça erguida. Sua fisionomia estava com o melhor aspecto do que no dia anterior. Bem, amigo, disse Simon, a barriga quer pão, o corpo nu quer roupas. É preciso trabalhar para ganhar a vida. O que você sabe fazer? Não sei fazer nada. A resposta surpreendeu Simon, mas ele disse: Um homem com vontade de aprender consegue aprender qualquer coisa. Os homens trabalham, e eu trabalharei. Como se chama? Michael. Bem, Michael, se não quiser falar sobre si mesmo, não é problema meu. Mas terá que ganhar seu sustento. Se trabalhar como eu lhe disser para fazer, eu lhe darei comida e abrigo. Que Deus o abençoe. Eu aprenderei. Mostre-me o que fazer. Simon pegou um fio, enrolou-o no polegar e começou a torcê-lo. É muito fácil. Veja. Michael o observou. Enrolou um fio no polegar, pegou o jeito e torceu-o também. Depois, Simon mostrou-lhe como encerar o fio. Michael logo dominou a técnica. Em seguida, Simon ensinou-lhe a torcer a cerda e como costurar. E isso também Michael aprendeu rápido. Tudo que Simon mostrava e ensinava, ele aprendia imediatamente, e depois de 3 dias, estava trabalhando como se a vida toda tivesse costurado botas. Trabalhava sem parar e comia pouco. Quando terminava o trabalho, sentava-se em silêncio e olhava para o alto. Raramente saía para a rua, falava só o necessário, e não brincava nem ria. Nunca tinham visto ele sorrir, com exceção daquela primeira noite quando Matriona o servira ao jantar. Dia após dia, semana após semana, o ano se passou. Michael morava e trabalhava com Simon. Sua fama se espalhou, a ponto de as pessoas dizerem que ninguém costurava botas tão bem como o artífice de Simon, Michael. E de todos os povoados próximos as pessoas vinham trazer suas botas para Simon consertar, e ele começou a ganhar dinheiro. Certo dia de inverno, enquanto Simon e Michael trabalhavam, uma carruagem sobre trenós, puxada por 3 cavalos com sinetas, parou diante da choupana. Eles olharam pela janela e viram um lacaio saltar da carruagem e abrir a porta. Um cavalheiro usando casaco de pele desceu e foi em direção à choupana. Matriona pôs-se de pé de um pulo e abriu a porta. O cavalheiro inclinou a cabeça para passar pela porta e, quando se endireitou, sua cabeça quase tocava o teto. Ele parecia preencher todo o espaço da choupana. Simon levantou-se, fez uma mesura e olhou perplexo para o cavalheiro. Nunca tinha visto alguém como ele. Ele próprio era esguio, Michael era magro e Matriona era pele e osso, mas aquele homem parecia ser de outro mundo. Corpulento, com o rosto vermelho e o pescoço como o de um touro, parecia ser feito de ferro fundido. O cavalheiro bufou,
tirou o casaco de pele, sentou-se no banco e disse: "Qual de vocês é o mestre sapateiro?" "Sou eu, Vossa Excelência", disse Simon, dando um passo à frente. O cavalheiro então gritou para o lacaio: "Ei, Fédica, traga o couro." O criado se aproximou correndo, trazendo um embrulho, que o cavalheiro pegou e colocou sobre a mesa. "Desamarre", ordenou, e o lacaio obedeceu. O cavalheiro apontou para o conteúdo. "Olhe, sapateiro, está vendo esse couro?" "Sim, senhor." "E sabe que tipo de couro é esse?" Simon passou os dedos sobre o couro. "É de boa qualidade." "Ótima qualidade. Seu tolo, você nunca viu um couro como este em sua vida. É alemão e custou 20 rublos." Simon ficou assustado. Onde eu poderia ter visto couro como esse antes? Exatamente. E então, pode me fazer um par de botas com ele? Sim, excelência, posso. Então o cavalheiro gritou: "Você pode, é? Bem, lembre para quem você vai fazê-las e a qualidade do couro que está em suas mãos. Você precisa fazer botas que durem um ano inteiro sem deformar nem descosturar. Se acha que consegue, pegue o couro e corte-o. Mas se não tem certeza, diga: estou lhe avisando, se as botas descosturarem ou deformarem em um ano, colocarei você na cadeia. Se não arrebentarem nem deformarem em um ano, eu lhe pagarei 10 rublos pelo trabalho." Simon ficou apavorado, sem saber o que dizer. Olhou para Michael e, cutucando-o com o cotovelo, sussurrou: "Será que aceito o serviço?" Michael assentiu com a cabeça como se dissesse: "Sim, aceite." Simon seguiu o conselho de Michael e assumiu o compromisso de fazer botas que durassem um ano inteiro, sem deformar nem arrebentar. Chamando seu lacaio, o cavalheiro esticou a perna esquerda e mandou que tirasse a bota de seu pé. "Tire minha medida", ordenou. Simon pegou um papel de medida de 45 centímetros, alisou-o, ajoelhou-se, esfregou as mãos no avental para não sujar a meia do cavalheiro e começou a medir. Mediu a sola do pé, o perímetro e começou a medir a panturrilha, mas o papel era muito pequeno. A perna do homem era grossa como uma viga de madeira. "Cuidado para que não fique apertada." Simon pegou outra tira larga de papel. O cavalheiro mexeu os dedos dentro da meia, olhando em volta, e ao fazer isso, reparou em Michael. "Quem é esse?" perguntou. "É meu artífice. Ele irá costurar as botas." "Cuidado", disse o cavalheiro para Michael. "Lembre-se de que elas têm que durar um ano." Simon também olhou para Michael e percebeu que ele não estava olhando para o cavalheiro, mas para o canto da choupana atrás do cavalheiro, como se houvesse alguém ali. Michael olhava fixamente e de repente sorriu e seu rosto se iluminou. "Está rindo do quê, seu pateta?" trovejou o cavalheiro. "É bom que você tenha certeza de que as botas vão ficar prontas." "Elas ficarão prontas", afirmou Michael. "É bom que fiquem", disse o cavalheiro. Ele voltou a calçar suas botas e a vestir seu casaco, fechou-o bem e foi para a porta, mas esqueceu de baixar a cabeça e bateu a testa no batente. Ele praguejou e esfregou a testa. Em seguida, ocupou seu assento na carruagem e foi embora. Depois que ele partiu, Simon disse: "Que homem, hein? Não seria possível matar esse sujeito com um martelo. Ele quase destruiu o batente da porta, mas com a cabeça dele não aconteceu nada." E Matriona disse: "Com a vida que ele tem, como não ser forte do jeito que é? A própria morte não é capaz de abalar uma rocha como essa." Então Simon disse para Michael: "Bem, nós aceitamos o trabalho, mas precisamos cuidar para não termos problemas com isso. O couro custa caro e o cavalheiro é genioso. Não podemos errar. Vamos fazer assim. Sua visão é melhor que a minha, e suas mãos se tornaram mais ágeis que as minhas, então você mede e corta as botas. Eu faço as costuras." Michael seguiu as orientações de Simon. Pegou o couro, esticou-o sobre a mesa, dobrou-o ao meio, pegou uma faca e começou a cortar. Matriona se aproximou e o observou enquanto ele cortava, e ficou surpresa com o modo como ele trabalhava. Estava acostumada a ver o processo do feitio de botas, e agora via que Michael não estava cortando o couro no formato de botas, mas sim em formato redondo. Teve vontade de dizer alguma coisa, mas pensou:
Talvez eu não entenda como as botas dos cavalheiros são feitas. Suponho que Michael saiba melhor que eu, não vou me intrometer. Depois de cortar o couro, Michael pegou um fio e começou a costurar, não com 2 pontas, como de costume, mas com uma única ponta, como se estivesse costurando chinelos macios. Novamente, Matriona ficou intrigada, mas ainda assim não interferiu. Michael trabalhou ininterruptamente até o meio-dia. Então Simon se levantou para almoçar, olhou em volta e viu que Michael tinha feito chinelos com o couro do cavalheiro. Ah! Gemeu Simon e pensou. Como é possível que Michael, que está comigo há um ano inteiro e nunca cometeu um erro, faça algo tão, mas tão terrível? O cavalheiro encomendou botas de cano alto, com pesponto, frentes inteiriças, e Michael fez um par de chinelos moles com sola simples e desperdiçou todo o couro. O que vou dizer ao cliente? Jamais terei condições de repor esse couro. E disse a Michael: O que está fazendo, amigo? Você me arruinou. Sabia muito bem que o cavalheiro queria botas de cano alto, e olha o que você fez. Ele mal tinha começado a repreender Michael quando alguém bateu na porta com a argola de ferro pendurada do lado de fora. Eles espiaram pela janela. Um homem tinha vindo a cavalo e estava amarrando a montaria. Eles abriram a porta e o mesmo lacaio que antes estava junto com o cavalheiro entrou. Boa tarde. Boa tarde, respondeu Simon. O que podemos fazer por você neste momento? Minha patroa me enviou aqui por causa das botas. O que tem das botas? Bem, meu patrão não irá mais precisar delas. Ele está morto. Como é possível? Ele não viveu para chegar em casa depois que saiu daqui. Morreu na carruagem. Quando chegamos e os criados foram ajudá-lo a desembarcar, ele rolou como um saco. Já estava morto, e tão duro que foi difícil tirá-lo de dentro da carruagem. Minha patroa me enviou aqui dizendo: Diga ao sapateiro que o cavalheiro que encomendou as botas e deixou o couro para fazê-las não precisará mais das botas, mas que ele deve fazer o quanto antes um par de chinelos macios para o cadáver. Espere que fiquem prontos e traga-os com você. Por isso estou aqui. Michael juntou os retalhos de couro que haviam sobrado, enrolou-os, pegou os chinelos que havia feito, bateu um no outro, esfregou-os no seu avental e entregou-os junto com o rolo de couro ao lacaio, que pegou tudo e disse: Até logo, mestres, tenham um bom dia. Mais um ano passou e mais um outro, até que já era o 6º ano que Michael estava com Simon. Ele vivia como sempre, não ia a lugar nenhum, falava somente o necessário e havia sorrido só 2 vezes em todos aqueles anos. Uma, quando Matriona lhe dera comida naquele primeiro dia, e outra, quando o cavalheiro estava na choupana. Simon estava mais que satisfeito com o seu artifício. Nunca lhe perguntou de onde ele vinha, e seu único medo era que Michael fosse embora. Estavam todos em casa certo dia. Matriona estava colocando vasilhas de ferro no forno. As crianças estavam correndo entre os bancos e olhando pela janela. Simon estava trabalhando junto a uma janela e Michael estava consertando um salto perto de outra. Um dos meninos correu ao longo do banco até Michael, apoiou-se no seu ombro e espiou pela janela. Olha, tio Michael, uma senhora com 2 menininhas. Parece que estão vindo para cá e uma das meninas está mancando. Quando o menino disse isso, Michael largou seu trabalho, virou-se para a janela e olhou para a rua. Simon ficou surpreso. Michael nunca olhava para fora, mas agora estava com o rosto colado ao vidro, olhando atentamente para alguma coisa. Ele também olhou e viu que, de fato, uma mulher bem vestida vinha em direção à choupana, segurando pela mão 2 menininhas vestidas em casacos de pele e xales. As meninas eram muito parecidas. A única diferença era que uma tinha uma deficiência na perna esquerda e mancava. A mulher chegou ao pêncono, tateou na porta e, encontrando o trinquelo, levantou-o e abriu a porta. Deixou as 2 meninas passar na frente e depois entrou ela também. Bom dia, boa gente. Por favor, entre. O que podemos fazer pela senhora neste momento?
eu quero sapatos de couro para essas 2 meninas para usarem na primavera. Podemos fazer. Nunca fizemos sapatos tão pequenos, mas podemos fazer. Pespontados ou dobráveis, forrados com linho. Meu funcionário, Michael, é mestre no trabalho. Simon olhou para Michael e viu que ele tinha largado seu trabalho e estava sentado com o olhar fixo nas meninas. Ficou surpreso. Verdade é que as meninas eram bonitas, rechonchas, com olhos pretos e bochechas rosadas e usavam lindos casacos de pele e xales, mas ele não conseguia entender por que Michael olhava para elas daquele jeito, como se as conhecesse. Estava intrigado, mas ainda assim continuou a conversar com a mulher e combinando o preço. Depois de tudo combinado, preparou-se para tirar as medidas. A mulher colocou a menina com deficiência no colo e disse: "Tire 2 medidas para esta. Faça um sapato para o pé são e outro para o outro. As 2 têm os pés do mesmo tamanho. São gêmeas." Simon tirou as medidas e, falando da menina com deficiência, perguntou: "O que aconteceu com ela? Uma menina tão bonita, ela nasceu assim?" "Não, a mãe dela esmagou a perna." Nesse momento, Matriona se juntou a eles. Estava curiosa para saber quem eram aquela mulher e as crianças e perguntou: "Então, a senhora não é a mãe?" "Não, boa amiga, não sou mãe nem parente delas. Elas eram desconhecidas para mim, mas eu as adotei." "Elas não são suas filhas e a senhora gosta tanto assim delas?" "Como eu posso não gostar? Eu amamentei com o meu peito. Eu tinha um filhinho, mas Deus o levou, mas não gostava tanto dele como gosto dessas 2. "De quem são essas filhas?" A mulher, tendo começado a falar, contou-lhes a história toda. Faz cerca de 6 anos que os pais delas morreram, em menos de uma semana. O pai foi enterrado na terça-feira e a mãe na sexta-feira. Estas órfãs nasceram 3 dias depois da morte do pai, e a mãe morreu após o parto. Meu marido e eu vivíamos como camponeses na aldeia. Éramos vizinhos do casal, nosso quintal era grudado ao deles. O pai delas era um homem solitário, um lenhador da floresta. Ao cortar árvores, uma delas caiu em cima dele. Caiu atravessada sobre seu corpo e esmagou sua barriga. Os intestinos ficaram expostos. Mal deu tempo de o levarem para casa. Sua alma foi para Deus. E nessa mesma semana, a mulher dele deu à luz gêmeas, estas menininhas. Ela era pobre e estava sozinha. Não tinha ninguém com ela, jovem ou velho. Deu à luz sozinha e, sozinha, encontrou a morte. Na manhã seguinte fui vê-la, mas quando entrei na choupana, a coitadinha já estava dura e fria. Ao morrer, ela caiu em cima desta menina e esmagou a perninha dela. Os moradores da aldeia foram até a choupana, lavaram o corpo dela, fizeram um caixão, deitaram-na dentro dele e a enterraram. Eram pessoas boas, mas as bebês ficaram sozinhas. O que fazer com elas? Eu era a única mulher que tinha um bebê na época. Estava amamentando meu primeiro filho, que estava com 8 semanas. Então peguei as meninas por um tempo. Os camponeses se reuniram e pensaram sobre o que fazer com elas. E por fim disseram: "Mary, é melhor você ficar com as meninas por enquanto. Depois veremos o que fazer com elas." Então dei de mamar a menina Sam, mas no começo não amamentei a que estava com a perninha machucada. Não pensei que sobreviveria. Mas depois pensei: por que a pobrezinha inocente precisava sofrer? Fiquei com pena e comecei a amamentá-la também. Assim, dei de mamar ao meu menino e a estas 2, aos 3, do meu próprio peito. Eu era jovem e forte e, graças a Deus, tinha leite de sobra. Às vezes amamentava 2 de uma vez, enquanto o terceiro esperava. Quando o primeiro ficava saciado, eu pegava o terceiro. E quis Deus que estas meninas crescessem, ao passo que o meu filho foi enterrado antes de completar 2 anos. E não tive mais filhos, apesar de termos prosperado. Hoje meu marido trabalha para o negociante de milho no moinho. O serviço é bem pago e estamos bem de vida. Mas não tenho filhos meus. E como eu seria sozinha sem estas meninas? Como não amá-las? Elas são a alegria da minha vida. Com um braço, ela puxou para si a menina com deficiência, enquanto com a outra mão secava as lágrimas. Matriona suspirou e disse: "É verdadeiro o provérbio que diz: uma pessoa pode viver sem pai ou sem mãe, mas não pode viver sem Deus." Eles estavam ali, conversando,
quando de repente a choupana inteira se iluminou, como se um raio de verão viesse do canto onde Michael estava sentado. Todos olharam para ele e o viram ali sentado, com as mãos dobradas sobre os joelhos, olhando para o alto e sorrindo. A mulher foi embora com as meninas. Michael levantou-se do banco, largou o trabalho que estava fazendo e tirou o avental. Em seguida, fazendo uma mesura para Simon e a esposa, ele disse: "Adeus, patrões, Deus me perdoou. Peço seu perdão também por qualquer coisa errada que tenha feito." Então, eles viram uma luz brilhar em Michael. Simon levantou-se, curvou-se numa reverência e disse: "Estou vendo, Michael, que você não é um homem comum e que não posso insistir para que fique. Apenas diga-me uma coisa. Como é que quando eu o encontrei e o trouxe para cá, você estava tristonho, e quando minha mulher lhe deu comida, você sorriu para ela e ficou mais animado? Depois, quando o cavalheiro rico encomendou as botas, você sorriu outra vez e ficou mais animado ainda. E agora, quando vi aquela senhora trouxe as menininhas, você sorriu uma terceira vez e ficou iluminado como um dia de sol. Diga-me, Michael, por que o seu rosto brilha dessa maneira e por que você sorriu essas 3 vezes?" E Michael respondeu: "A luz brilha em mim porque fui punido, mas agora Deus me perdoou. E sorri 3 vezes porque Deus me enviou para aprender 3 verdades, e eu as aprendi. Uma eu aprendi quando sua esposa teve compaixão de mim, e por isso sorri a primeira vez. A segunda eu aprendi quando o homem rico encomendou as botas, por isso sorri outra vez. E agora, quando vi aquelas menininhas, aprendi a terceira e última verdade, e sorri pela terceira vez." Simon disse: "Diga-me, Simon, por que Deus castigou você? E quais eram essas 3 verdades? Diga-me para que eu também as aprenda." E Michael respondeu: "Deus me castigou por desobedecer-lhe. Eu era um anjo no céu e desobedeci a Deus. Ele então me enviou para buscar a alma de uma mulher. Voei para a terra e vi a mulher doente deitada sozinha, tendo acabado de dar à luz a 2 bebês. Elas se agitavam ao lado da mãe, mas ela não tinha forças para segurá-las e amamentá-las. Quando me viu, ela compreendeu que Deus havia me enviado para buscar sua alma. Ela chorou e disse: 'Anjo de Deus, meu marido acabou de ser sepultado, morto por uma árvore que caiu em cima dele. Não tenho irmã, nem tia, nem mãe, ninguém para cuidar de minhas órfãs. Não leve minha alma, deixe-me amamentar minhas bebês, cuidar delas e vê-las andar antes de morrer. Crianças não podem viver sem pai e mãe.' E eu atendi ao pedido dela. Coloquei uma das bebês em seu peito e a outra em seus braços e retornei para o Senhor no seu. Voei para o Senhor e disse: 'Não pude trazer a alma da mulher. O marido foi esmagado por uma árvore, a mulher teve gêmeas e implora para que sua alma não seja levada.' Ela disse: 'Deixe-me amamentar minhas bebês, cuidar delas e vê-las andar antes de morrer. Crianças não podem viver sem pai e mãe. E por isso não trouxe sua alma.' E Deus disse: 'Vá buscar a alma da mulher e aprenda 3 verdades. Aprenda o que habita no homem, o que não é dado ao homem e do que vivem os homens. Quando tiveres aprendido estas 3 coisas, retornarás ao céu.' Então eu voei de volta à terra e peguei a alma dela. As bebês caíram de seus seios, seu corpo rolou na cama e esmagou uma das crianças, torcendo-lhe a perna. Sobrevoei a vilarejo com a intenção de levar a alma dela para Deus, mas um vento forte me pegou e minhas asas perderam força e caíram. A alma dela subiu sozinha para Deus e eu caí na terra, na margem da estrada." Simon e Matriona compreenderam quem era aquele que havia morado com eles, a quem haviam dado roupa e comida. E choraram, num misto de espanto, reverência e alegria. E o anjo disse: "Eu estava sozinho no campo, nu. Não conhecia as necessidades humanas, frio e fome, até tornar-me um homem. Estava faminto, congelando, e não sabia o que fazer. Vi, perto do campo onde estava, um santuário construído para Deus, e fui pulando até lá para procurar abrigo. Mas o santuário estava fechado, e não pude entrar. Então sentei-me na parte dos fundos para me abrigar pelo menos do vento. Começou a escurecer, e eu sentia fome, muito frio e dor. De repente ouvi passos de um homem se aproximando na estrada.
Ele carregava um par de botas e falava sozinho. Pela primeira vez desde que me tornei humano, vi o rosto mortal de um homem. E seu rosto me pareceu terrível, por isso me virei para não vê-lo. Ouvi o homem falar sozinho sobre como agasalhar o corpo no inverno e como alimentar mulher e filhos. E pensei, eu estou morrendo de frio e fome, e aqui está um homem pensando apenas em como agasalhar a si mesmo e a esposa, e como conseguir pão para a família. Ele não tem como me ajudar. Quando o homem me viu, ele franziu a testa e ficou ainda mais assustador. E se desviou de mim, passando pelo outro lado. Fiquei desesperado, mas de repente escutei-o voltar. Olhei para cima e não reconheci o mesmo homem. Antes eu tinha visto morte no semblante dele, mas agora ele estava vivo, e reconheci nele a presença de Deus. Ele veio até mim, agasalhou-me e levou-me junto com ele para sua casa. Entrei na casa e uma mulher veio ao nosso encontro e começou a falar. Ela era ainda mais assustadora que o homem. O espírito da morte saía de sua boca. Eu não conseguia respirar com o cheiro da morte que se espalhava ao redor dela. Ela queria me mandar de volta para o frio, e eu sabia que se ela fizesse isso, ela morreria. De repente, o marido falou com ela sobre Deus, e a mulher imediatamente se transformou. E quando ela me trouxe comida e olhou para mim, olhei para ela e vi que a morte já não a rondava, que ela revivera, e nela também eu vi Deus. Então me lembrei da primeira lição que Deus queria que eu aprendesse: o que habita no homem, e compreendi que o amor habita no homem. Fiquei feliz porque Deus já estava me mostrando o que havia prometido, e sorri pela primeira vez. Mas ainda não tinha aprendido tudo. Ainda não sabia o que não é dado ao homem e do que vivem os homens. E continuei, esperando que Deus me revelasse a última lição. No 6º ano vieram as meninas gêmeas com a mulher. Reconheci as meninas e escutei a história de como elas tinham sobrevivido. E pensei, a mãe delas me implorou pelo bem das crianças, e eu acreditei quando ela disse que as crianças não podem viver sem pai e mãe. Mas uma estranha as amamentou e as criou. E quando a mulher demonstrou seu amor pelas crianças, que não eram dela, e chorou por elas, eu vi nela o Deus vivo, e compreendi do que os homens vivem. E soube que Deus tinha me revelado a última lição, e perdoado meu pecado. Então sorri pela 3ª vez. Nisso, o corpo do anjo foi despido de roupas, e vestido de luz, tão ofuscante que era impossível olhar para ele. Sua voz ficou mais alta, como se não saísse dele, mas viesse do alto, do céu. E o anjo disse: Eu aprendi que todos os homens vivem não do cuidado consigo mesmos, mas do amor. Não foi dado à mãe saber do que suas filhas precisavam para sua vida. Tampouco foi dado ao homem saber do que precisava. E não foi dado a nenhum homem conhecer suas próprias necessidades. Permaneci vivo enquanto fui humano, não por cuidado comigo mesmo, mas porque o amor estava presente em um transeunte, e porque ele e sua esposa tiveram pena de mim e sentiram amor por mim. As órfãs sobreviveram não por causa do cuidado da mãe, mas porque havia amor no coração de uma mulher, estranha para elas, que sentiu pena delas e as amou. E todos os homens vivem não do que gastam em seu bem-estar, mas porque o amor existe no homem. Antes eu sabia que Deus dá a vida aos homens e deseja que eles vivam. Agora compreendo mais que isso. Compreendo que Deus não deseja que os homens vivam isolados, e portanto não revela a cada um deles o que é necessário para si mesmos, mas Ele deseja que vivam unidos, e portanto revela a cada um deles o que é necessário para todos. Agora, compreendo que, embora pareça aos homens que eles vivem do cuidado consigo mesmos, na verdade é do amor por si só que eles vivem. Aquele que tem amor está em Deus, e Deus está nele, porque Deus é amor. E o anjo cantou louvores a Deus, e a choupana estremeceu ao som de sua voz. O teto se abriu e uma coluna de fogo se elevou da terra para o céu.
Simon, sua mulher e os filhos caíram estatelados no chão. Asas apareceram nos ombros do anjo e ele subiu para os céus. E quando Simon voltou a si, a choupana estava como antes, e não havia ninguém ali, além dele e de sua família. Bem, pessoal, chegamos ao fim do conto Do que Vivem os Homens, de Lev Tolstói. Essa é apenas a primeira das 4 histórias presentes no livro De Quanta Terra Precisa um Homem, cada uma trazendo reflexões profundas sobre a vida, a moral e a verdadeira essência do ser humano. Espero que essa leitura tenha tocado você de alguma forma, assim como me tocou. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos contos. Isso ajuda muito a fortalecer esse projeto e me motiva a continuar trazendo novas leituras para você. Até o próximo vídeo, aqui na Biblioteca de Alexandria.